Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom, Eric. Nós estamos aqui em vantagem, né? Porque o pessoal sai para as outras classes, até que eles chegam lá, nós já estamos aqui. Vamos. Pessoal que está lá atrás, quiser chegar aqui mais para frente, né? Rosemary. É mais legal aqui na frente, fica mais fácil de eu enxergar, da gente interagir. Presbiterianismo avançado, história, doutrina e vida sob a soberania de Deus. Esse é o nosso tema, nossa classe, nossa segunda aula hoje. Nossa primeira aula foi sobre Deus dirige. Deus dirige e nós vimos quem nós somos, de onde viemos. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui. E hoje nossa aula é sobre Deus ensina, nossos símbolos de fé. Vamos conversar sobre isso. Vamos ter uma palavra de oração. Quem gostaria de orar por nós? Por favor. Alguém que gostaria de interceder a Deus por esse momento que nós vamos ter os próximos 50 minutos aqui? Pai querido, obrigado por esse tempo na Tua casa, a estudar, meditar na Tua palavra. Agradecemos, Senhor, a mensagem já pregada, que tanto trouxe edificação ao nosso coração. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre o pastor nesse momento, na exposição da Tua palavra, e que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua mensagem. Traz ao nosso coração a exortação, a edificação, para a honra e glória do Senhor. Abençoa todas as outras classes, os professores, que o Teu povo saia alimentado, alegre e feliz nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Gustavo. Queridos, vamos lá. Hoje nós vamos refletir sobre Deus ensina, mas eu quero fazer uma recapitulação brevíssima mesmo sobre semana passada. Vocês viram um vídeo sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, 3 minutinhos e pouco, fazendo um resumão, mas o que eu quero resgatar é sobre o tema central daquilo que nós cremos quando afirmamos que Deus dirige, Deus controla, dirige a história, Deus soberano, e nós vamos tratar numa aula específica só para falar, pensarmos juntos sobre a soberania de Deus. Mas essas 3 palavras, elas são importantes para nós. Então, somos presbiterianos, somos calvinistas e somos reformados. O que significa cada uma dessas palavras, isso é importante para a gente colocar o entendimento no lugar certo. Ser reformado é mais do que uma designação de quem segue a tradição teológica e eclesiástica da reforma. Ser reformado trata-se de um conceito muito mais abrangente que dita como nós vivemos, como nós enxergamos o mundo à nossa volta, uma cosmovisão bíblica fundamentada na soberania de Deus. Então, um reformado, ele entende que ele está nesse mundo com o propósito de tornar Deus conhecido, Jesus Cristo e seu evangelho conhecido das pessoas para que os eleitos possam crer e confessá-lo como Senhor e Salvador, bem como agir a partir do evangelho, viver a partir do evangelho, para transformar essa sociedade naquilo que nós podemos fazer pela ação do Espírito Santo até a volta de Jesus Cristo. Então, não estamos aqui, sou salvo, estou aguardando Jesus Cristo voltar, vamos viver muito felizes aqui na nossa igreja. Não. Um reformado entende que ele tem uma responsabilidade social na sociedade onde ele está inserido. E ele tem que viver conforme o Evangelho e trabalhar para mudar as circunstâncias à nossa volta. Isso é o que crê um reformado. Então é muito mais que simplesmente dizer que nós somos herdeiros da tradição eclesiástica e teológica da reforma. É muito mais. Ser calvinista é muito mais do que você seguir a exposição bíblica e teológica de Calvino, as doutrinas que foram sistematizadas por ele e o seu ensino. É mais o quê? Ser calvinista significa a gente viver olhando para a palavra de Deus nas múltiplas dimensões da nossa existência. Então, diz respeito a como nós cultuamos, prestamos o nosso culto a Deus, individualmente e comunitariamente.
diz respeito ao governo da igreja, diz respeito ao ministério, ao nosso serviço, onde quer que nós estejamos, não apenas aqui, diz respeito a ser cristão, diz respeito à evangelização. E por último, ser presbiteriano. Ser presbiteriano é muito mais do que simplesmente fazer parte de uma igreja cujo governo eclesiástico é representativo. Ser presbiteriano significa viver o evangelho numa comunidade que promove crescimento mútuo a partir do estudo do evangelho. Ser presbiteriano não é só uma questão de governo eclesiástico, é uma questão de vida em Cristo Jesus, onde nós promovemos edificação mútua. Deus escolhe homens especificamente com atribuições, presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, mas o papel desses homens é pastorear o rebanho e, junto com o rebanho, crescermos para a glória de Deus. Isso é ser presbiteriano. Isso eu queria que ficasse muito claro para a gente, antes da gente entrar hoje no Deus ensina, nossos símbolos de fé. Nosso propósito hoje é aquilo ali. A gente entendeu o que é um símbolo de fé, quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente vai ver um pouquinho da estrutura e conteúdo desses símbolos, e por último nós vamos colocar as coisas nos devidos lugares, que é muito importante. Os símbolos de fé são importantes para nós, mas a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Todos os nossos símbolos estão debaixo da autoridade da palavra de Deus. E isso é muito importante para a gente. Ok? Muito bem. O que é um símbolo de fé? Agora eu preciso da ajuda de vocês. O que é um símbolo de fé? Quem quer falar? Representação visível de alguma coisa. Representação visível de algo invisível. Ok. Um símbolo de fé é um sacramento? Gente, não é porque a sala é grande que você não pode falar não, tá? Pode falar. Pode compartilhar aqui, viu, Daniele? O que é um símbolo de fé? Você já ouviu essa expressão, não já? A Igreja Presbiteriana tem símbolos de fé. Então, o que é um símbolo de fé? Essa é daquelas palavras que a gente sabe, mas não consegue definir, né? É um símbolo? O que é um símbolo? Tá. Então, o Alex está melhorando, está facilitando aqui para a gente. O que é um símbolo? Sinais sensíveis. Um símbolo ou símbolo de fé? Você está definindo, Daniele. Sinais sensíveis da presença de Deus? Símbolo. O que é um símbolo, gente? Algo que traz um significado. Ele traz um conteúdo, uma informação sobre outra coisa. Sim. Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? A bandeira, o brasão, e eles representam, trazem uma informação, certo? Ok. Símbolos de fé. Representam a nossa fé. Ok? Então, um símbolo, se a gente quiser ter uma definiçãozinha, pode ser assim, ó. Documentos que sistematizam as doutrinas bíblicas. Nossos símbolos de fé são documentos que sistematizam a doutrina bíblica. Traz para a gente informações sobre aquilo que a Bíblia diz para a gente sobre ensino da parte do Senhor. Então, também pode ser chamado de padrão doutrinário, mas são documentos específicos que sistematizam o ensino bíblico sobre temas, ou sobre temas, para que isso facilite a nossa apreensão do ensino divino, para que a gente entenda. A Bíblia Sagrada, e eu quero reafirmar, é a nossa única norma de fé e conduta. No entanto, ela não apresenta as doutrinas de forma sistematizada. Ela conta toda a história do povo de Israel, do povo de Deus no Novo Testamento, o plano de Deus para a redenção de um povo para si, a aliança que Deus faz com esse povo e vai renovando até a vinda de Jesus Cristo, a nova aliança. Então, mas conta através de uma história, narrativa do que está acontecendo, do relacionamento de Deus com esse povo.
Então, as doutrinas, o ensino não é sistematizado. Então, símbolos de fé, já até apareceu aí, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, são esses 3 que sistematizam a doutrina bíblica, para nos ajudar a entender a vontade de Deus, o ensino de Deus, o padrão de Deus para a nossa existência. Então, nós temos esses 3, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, ou Breve Catecismo. Esses 3 foram originados na Assembleia de Westminster entre 1643 e 1648. Daqui a pouquinho eu vou dar um pouquinho do conteúdo histórico. O que aconteceu? Até 1534, a Igreja da Inglaterra, ela era conduzida pela Igreja Católica presente, então. Nesse ano de 1534, o rei Henrique VIII leva a nação a romper com a Igreja Católica e institucionalizar a própria igreja, a Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Só que nesse primeiro momento, ele apenas fez isso, rompeu com Roma, instituiu a Igreja da Inglaterra, anglicana, mas continuou seguindo o mesmo padrão da Igreja Romana. Com vários reis vão passando pela história, eu não vou fazer isso, por isso que eu falei que era só um pouquinho da história. Muitos reis depois, o que acontece? Um parêntese. No livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber, você tem uma história bem ampla sobre isso. Vale a pena ler. Fecha parênteses. Muitos reis depois, a Inglaterra vai se tornando cada vez mais protestante e reformada. Muitos presbiterianos vão fazendo parte do parlamento inglês. E muitos puritanos. Os puritanos eram homens que entendiam que deveria se ter muito mais cuidado com a doutrina bíblica, com a forma de governo, com a vida cristã na sociedade. Tinha que ser mais pura essa existência do cristão à luz da Bíblia. Por isso são chamados de puritanos. Então o parlamento está cheio de presbiteriano e de puritano. Chegamos então ao ano de 1643, quando é convocada pelo parlamento uma assembleia para que eles possam, composta por 121 dos maiores ministros teólogos da época, para que eles pudessem compor um documento que conduzisse a Inglaterra a partir dos princípios bíblicos. Então esses homens se reúnem, oram, estudam e vão trabalhar para levantar esse documento. A Assembleia se reuniu nesse lugar, a Abadia de Westminster, na cidade de Westminster. Foram 1.163 reuniões só no plenário, com todos os ministros, e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. Começou em 1º de julho de 1643 e terminou no final do ano de 1648. De lá surgem esses documentos: Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo. Confissão de Fé de Westminster. A estrutura dela e o seu conteúdo está em 33 capítulos, conforme você vê ali. Capítulo 1 trata da doutrina da Escritura Sagrada. Então, vai falar sobre a Escritura Sagrada e tudo isso fundamentado com inúmeros textos bíblicos, com muitos textos bíblicos, para você conferir se realmente está certo. Capítulos de 2 a 5, doutrina acerca de Deus, seu ser e suas obras. Capítulo de 6 a 9, doutrina do homem e da redenção. De 10 a 15, da aplicação da salvação, como que se dá a salvação, como que Deus procedeu à salvação, como que isso nos alcança. 16 a 19, a doutrina da vida cristã, como é que nós devemos viver. Doutrina do cristão na sociedade, 20 a 24, como é que nós nos relacionamos na sociedade onde estamos inseridos. 25 a 31, doutrina da igreja, o que é a igreja e como nós vivemos em igreja. E doutrina das últimas coisas, 32 a 33. No ano de 1903, a Igreja do Norte dos Estados Unidos fez uma revisão em alguns capítulos, acrescentou algumas coisas, mas no final acrescentou mais 2 capítulos. O 34, que fala do Espírito Santo, e o 35, que fala do amor de Deus e das missões. Eles entendiam que faltava alguma coisa para falar sobre o poder, presença do Espírito Santo,
e sobre missões. Então, está incluído lá. Essa é a estrutura e o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Tem o tema no capítulo, tem vários subitens tratando do tema e tudo fundamentado biblicamente. Muito bem, vamos conhecer o outro. O Catecismo Maior. O Catecismo Maior, o formato dele é diferente. Ele é estruturado em perguntas, respostas e fundamentação bíblica. São 196 perguntas. Primeira parte, de 1 a 5, fala da finalidade do ser humano, da existência de Deus, da origem e da veracidade das Escrituras. Da pergunta 6 até a 90, vai tratar o que o ser humano deve crer sobre Deus. E a terceira parte, de 91 a 196, o que as Escrituras requerem do ser humano como seu dever. Então, são perguntas, vem a resposta e a fundamentação bíblica. 196 perguntas, distribuído assim. E, por último, o Catecismo Menor, ou Breve Catecismo, ele é composto por 107 perguntas e respostas, também com fundamentação bíblica, sobre os pontos mais importantes dos outros dois documentos. O que eu queria destacar para vocês é que, da pergunta 41 e 81, vai tratar só sobre os 10 mandamentos. O que é o primeiro mandamento? O que exige o primeiro mandamento? O que acontece se você quebrar o primeiro mandamento? Da 91 a 97, fala sobre os sacramentos, batismo e ceia. E da 98 a 107, sobre a oração dominical, a oração que Jesus Cristo ensinou. Essa é a estrutura e o conteúdo desses 3 documentos. A pergunta que não quer calar para mim e para você. É relevante hoje, esses documentos? O que você me diz? Talvez você não conheça, só ficou sabendo agora. Mas pelo que você ouviu, você acha que isso é relevante ou não? Eu ouvi uns sims assim, umas cabecinhas balançando assim. Por quê? Quem balançou a cabeça assim acha que é? Por causa da doutrina? O povo carece por não conhecer a palavra. Eu acho que o fundamento da doutrina é tudo. A gente vive num mundo em que você tem o tempo todo filosofias novas, ideias surgindo, e se você não... Paulo mesmo fala, né, da sutileza das armadilhas das doutrinas, né, as premissas em que estão embasados certos sistemas filosóficos, sempre tem uma camada, uma capa, né, de aparente, né, beleza, de utopia e etc. E muitas vezes a premissa daquilo ali, se você não conhece doutrinariamente, você não consegue perceber que é como se fosse uma casa num alicerce podre. Então você está indo morar dentro de uma casa e que aquela casa vai afundar, porque as premissas são totalmente erradas. Eu vou dar um exemplo, né? Se você pegar a maioria dos sistemas filosóficos, hoje em dia, é baseado em quê? É baseado que o homem ele é bom. Né? Que a natureza humana é boa. Quem destrói o homem é a sociedade, são os sistemas pós o homem. Né? Isso é totalmente não bíblico. E a gente vê vários irmãos, porque não conhece, adotando e abraçando sistemas filosóficos e ideologias em que o alicerce da casa é podre. Esse sistema não tem menor embasamento. E quase todas, se você analisar, quase todas. Né? Então, esses cuidados, a doutrina nos traz isso, a reflexão de dizer assim, isso aí tem embasamento bíblico. Né? Então, acho que nesse sentido é importante. Obrigado, Gustavo. Mais alguém quer falar? Daniele quer. Além desses fatores que o irmão falou, eu acho muito importante você estar participando, congregando, num lugar em que você sabe toda a história desse lugar e realmente a fundamentação bíblica desse lugar. Existem diferenças entre nós e os batistas, entre nós e os assembleianos, e nós precisamos ter conhecimento e convicção também dessas pequenas diferenças para a gente realmente caminhar naquilo que
é verdade, o que mais aproxima da verdade bíblica, né? E estar consciente disso. Eu estava falando para o Alex que quando eu vim para a igreja presbiteriana, eu era da igreja batista, e o pastor me sentou, me fez estudar com ele todo o Westminster antes de tomar essa decisão. E isso foi muito importante para mim, porque me trouxe essas convicções, e todas as convicções fundamentadas na palavra, né, para a gente realmente saber para onde a gente, com quem nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. Obrigado, Daniele. Bom dia. Eu estava querendo só complementar, porque o contexto em que isso apareceu, né? Ou seja, você vê que a Inglaterra tem uma constituição totalmente constitucionária, né? Ou seja, essa preocupação em sistematizar, né, as regras de fé e prática, né, por 5 anos, por pessoas, né, independente da crença, né, da igreja anglicana, mas a preocupação de parar e sistematizar isso, né, e já mostra realmente uma preocupação, né, com a crença das pessoas, né. Então, eu acho que essa sistematização e essa iconografia, ela surgiu, inclusive, engraçado, surgiu numa sociedade que tem uma Constituição totalmente constitucionária, né? Mas também é de se entender por quê? Porque justamente eles se preocupam com essa regra de fé e prática, né? Então é isso, só queria colocar esse contexto histórico. Obrigado. Meus irmãos, a gente sente aquela vontade de expressar para as pessoas mais jovens a experiência de vida que cada um de nós temos. Existem muitas religiões a qual nós temos conhecimento, e nós temos a obrigação de estudar a história da igreja, do templo que nós frequentamos. No entanto, para mim, que vou fazer agora em abril 18 anos, porque ao pagar das velhinhas eu vou tocar o número de lado, né? Eu cheguei à seguinte conclusão: sempre simplificar a nossa vida, tirar do complexo para o simples. E a minha conclusão final é esta: quando Jesus fez calar os saduceus, Mateus capítulo 22, verso 36 a 40, um doutor da lei perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: todos sabem, o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com toda a força da tua alma, do teu coração e do teu entendimento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se vocês pensar bem nesse pequeno resumo da religião que Jesus disse, você encontra a resposta para tudo. Nós falamos a lei áurea, né, pastor? Seja aqui do Brasil, seja lá em Marte, seja lá em Júpiter, qualquer parte do universo, se nós temos o centro, a criação, que é o Pai, que nós devemos curvar, porque se você for só para o lado da ciência, até hoje não sabe de onde veio. Eu creio, eu vim de Deus, do Pai. Se eu tenho um Deus, um centro onde eu firmo todas as minhas esperanças, e que se eu não quero o mal do meu irmão, eu quero que o meu irmão viva igual a mim, feliz, em qualquer parte do universo, essa lei é válida. Eu acho que as religiões, nenhuma salva, quem salva é Jesus. Então, eu estou na igreja presbiteriana há muitos anos, eu vim de origem católica. Eu fico muito triste quando eu chego na igreja católica ou evangélica, ou qualquer que seja, começa a falar da outra religião. Gente, nós temos que falar de Jesus, quem sabe é Jesus. O maior símbolo para mim, o senhor falou do símbolo da presbiteriana, mas o maior símbolo para mim
do cristianismo é aquela que está lá na parede, lá, ó, é a cruz. Onde eu chego em qualquer lugar que eu vejo uma cruz, mesmo um pauzinho amarrado, cruzado, eu sei aqui tem um cristão. E se é cristão, é meu irmão. Os outros que não são cristãos, a gente respeita as religiões deles também, porque a religião vem do latim, religare, a tendência, a vontade que tem o homem de religar a Deus depois do pecado. Eu agradeço a atenção que vocês me deram e me desculpa se falei demais. Obrigado, meu irmão. O Elias quer também falar, vou levar para ele ali. A importância da palavra de Deus na vida da gente, daqui a pouco nós vamos ver isso, ela é basilar, essencial e fundamental. E quando a gente pensa nos símbolos de fé ou no padrão doutrinário, nós estamos querendo pensar sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina e traduz para nós. Reverendo, eu creio que dentro da tua indagação, ela se resume justamente no seguinte aspecto. A Bíblia é a nossa única guia de fé. Mas a partir das Escrituras, que tudo está revelado nela, nós precisamos, na vivência e no Espírito Santo, ter o conhecimento das Escrituras. Se nós verificarmos que ao longo do tempo, das Escrituras mesmo, as cartas de Paulo são todas respondendo a questionamento e a desvirtuamento da palavra de Deus, assim também, na confissão deste mister, quando nós vimos que foram mais de 1.200 reuniões, mas que trouxeram todos esses questionamentos e vivência cristã, e de teólogos que se aprofundaram na história da humanidade nesse questionamento. Então, eles tinham que sedimentar a interpretação das Escrituras à luz do Espírito Santo e pelo conhecimento acumulado da vivência espiritual. Por isso que nós tivemos a confissão e também, ou seja, o catecismo maior e o menor, que vem respondendo a esses questionamentos com base na Escritura. Então, à medida que eu me declaro cristão e pertenço a um segmento religioso e doutrinário, eu tenho que me aprofundar nesses conhecimentos para que eu possa defender e viver a minha fé. Amém. Obrigado, Elias. Opa, Júnior. Uma das coisas que eu acho relevante de se ler o catecismo é a premissa de que, nas reuniões, eles entenderam que as Escrituras é a palavra de Deus, como base. E a segunda é que eles não fizeram psicologia da palavra. Primeiro eles pegaram o texto e foram confrontar a si mesmo que o texto diz como verdade. Não foi ao contrário. Eu vou me emocionalizar nas Escrituras e convencer os outros daquilo que eu quero. Foi ao contrário. A Escritura me convence daquilo que eu sou e daquilo que eu penso. Obrigado, Júnior. Bem, é relevante? Eu dei resposta lá, né? É relevante. O que nós precisamos é entender como absorver e como desfrutar dessa relevância hoje. Porque a gente corre o risco, como lidando com qualquer sistema, de colocar, por exemplo, os símbolos de fé acima da palavra, ou colocá-lo no lugar na minha vida, acima daquilo que Deus revelou. Esquecer que os símbolos de fé, eles partem da palavra. Quando você pega os documentos para você analisar, você vê que ele é totalmente fundamentado na palavra. E às vezes corre o risco de nós olharmos ou lidarmos com esses símbolos de fé, com a confissão, com o breve catecismo ou o catecismo maior, como se eles fossem a própria palavra naquilo que foi colocado. Então, fica tão claro para a gente esse perigo que em 1903 a Igreja dos Estados Unidos, averiguando, lendo o documento, falou assim, olha, tem algumas coisas que precisamos reparar. Não se trata que eles não trataram sobre missões, eles não abordaram a questão do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Então precisamos falar sobre isso. E acrescentaram. Então isso revela que não é um documento inspirado só a Bíblia. E é isso que nós vamos ver agora. São relevantes? São. A Confissão de Fé de Westminster ela trata de uma das melhores e mais equilibradas exposições da fé reformada e da doutrina bíblica. Uma das melhores, quando você pega e lê e vai acompanhando tudo aquilo que ela traz. As suas formulações doutrinárias, queridos, falam hoje, para o nosso coração, hoje, acerca de quem é o homem, muito bem destacado pelo Gustavo. Os que estamos e fazemos parte do Estado devemos lidar com ele. Então, são documentos, ainda que escritos lá atrás, por serem fundamentados na palavra, nos orientam hoje. Trazem respostas para inquietações hoje e direção para as nossas decisões hoje. Por quê? Vou frisar de novo. Porque é fundamentado na palavra. É a Bíblia Sagrada que responde a essas questões. E os catecismos,
pela forma didática, pergunta e resposta, são excelentes para ensinar as pessoas. O breve catecismo foi feito para ensinar as crianças. Sentar com a criança, quem é Deus? E aí explica para a criança, é Deus, é isso. A oração do Pai Nosso, por que tem essa oração? Qual é cada petição? O que quer dizer cada petição? Os 10 mandamentos, quais são? O que diz o primeiro mandamento? O que diz o segundo? Então, é didático, excelente para se estudar. E você pode e deve fazer isso com convicção de que Deus vai falar e fazer conforme o seu plano, porque trata-se da sua palavra. Não é, vou frisar, os símbolos de fé não são documentos inspirados. Os homens foram iluminados para escrever e ouvir das Escrituras aquilo que estava sendo dito, aquilo que precisava ser obedecido e vivido, mas inspirada só a Bíblia. E é isso que eu quero ver com você agora. Em primeiro lugar na nossa vida é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e prática, nossa única norma de conduta. É para ela que eu vou. Os símbolos nos ajudam a entender muitas coisas das doutrinas que não estão sistematizadas na Bíblia. Por isso, acima de tudo, como presbiteriano, nós temos a Bíblia em primeiro lugar. Então, precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia, queridos. Mais do que conhecer os símbolos de fé, nós precisamos conhecer a Bíblia, memorizar a Bíblia, conhecer, ouvir a vontade de Deus lendo a Bíblia. A Bíblia, você sabe o que ela é. São 2 testamentos, 39 livros no primeiro, 27 no segundo. Uma curiosidade. Você sabe por que chama-se Antigo Testamento e Novo Testamento? Quem sabe? Por que tem esse nome? Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem a ver com a vinda de Jesus, antes da vinda e depois da vinda. Mas por que testamento? Testamento, Gustavo está colocando aqui. Testamento é aliança, pacto. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos os 39 livros que mostram o relacionamento de Deus com o povo de Israel, conforme a aliança que ele fez, iniciada lá no Éden. Quando nós lemos os livros do Novo Testamento, nós agora temos a história do povo de Deus no relacionamento com Deus a partir da nova aliança feita com Cristo Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, ela é um livro que, do início ao fim, fala do plano soberano de Deus de resgatar um povo para si. E para que esse povo continuasse crendo que esse Deus era fiel e que ele ia cumprir a sua promessa, ele fez aliança. E não apenas fez aliança, ele deu sinais da aliança para mostrar que ele ia cumprir. Hoje à noite nós vamos participar da ceia. A ceia é um sinal do cumprimento da aliança de Deus. Daquilo que ele fez. Que ele falou que ia fazer e fez. Então, a Bíblia é esse livro uníssono na mensagem de que Deus resgatou para si um povo. O povo da antiga aliança era o povo descendente dos hebreus, o povo de Israel. Na nova aliança, são todos aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o povo de Deus hoje. E isso é essencial para a gente. 3 palavras são importantes para a gente caminhar, então, e ver a importância da Bíblia acima de todas as coisas, ou de todos os símbolos de fé, de todos os documentos doutrinários que possam existir. Revelação, inspiração e iluminação. Essas 3 palavrinhas têm que estar muito claro para cada um de nós. O que é isso? O que é revelação? O que é revelação? Abra sua Bíblia aí. Salmo 19, 1. Salmos 19, verso 1. Quem achou pode ler para a gente bem alto? Com base nesse texto, você consegue definir o que é revelação? Fala alto, André. Deus se mostra, Deus se faz visível. Romanos 1, 20.
Obrigado, Andréa. Romanos 1:20. Quem pode ler para a gente? Pode ser o Júlio de novo, com essa voz forte. O que é revelação? Deus se mostra, Deus se revela, Deus se torna visível, conhecido através de tudo aquilo que Ele criou, através de toda a sua providência, tudo que Ele sustenta, da preservação, do governo, do seu agir soberano sobre todas as coisas. O texto diz que claramente se reconhecem, porque não tem como você olhar para tudo isso e não entender ou não perceber que Deus está presente. Então, revelação diz respeito àquilo que Deus faz por nós, que nós jamais poderíamos ter acesso. Eu jamais poderia saber quem é Deus se Ele não se mostrasse a mim. Não teria como. Isso mostra, e eu gosto demais dessa palavra, você sabe disso, a graça de Deus. Porque Ele poderia simplesmente continuar escondido. Ele poderia simplesmente ter acabado com a humanidade lá depois de Adão. Mas Ele é gracioso. E Ele se revela. E Ele se mostra. Ele mostra o seu amor, Ele mostra a sua graça. É aí que nós temos a revelação geral e a revelação especial. Revelação, Deus se revela através das obras, da criação, da providência, preservação e no governo do universo. Essa é a revelação geral, quando Deus se mostra a todos. Mas nós temos essa revelação especial. A revelação geral, ela é dirigida a todos os homens, de forma que o homem ele é indesculpável. Ele não pode dizer que nunca percebeu Deus. Não tem como. A revelação especial, aí é a revelação objetiva, específica e progressiva de Deus para levar o ser humano a conhecer Cristo e ter uma vida com Cristo. Ou ser resgatado e reconciliado com Deus. O objetivo da revelação especial, então, ela vai culminar em Cristo, é levar o pecador de volta ao Criador. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu só posso conhecer Deus porque Ele se revelou a mim. O ser humano só pode crer na existência de um Deus porque Ele se revela ao ser humano. Mas eu só posso estar reconciliado com Deus porque Deus se revelou de maneira especial para mim, me levando a crer em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é revelação. E onde que Deus se revela? Nós vimos. Através do que Ele criou, através do seu governo, através da sua direção. Isso está visto onde? De forma clara para mim e para você? Na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada traz isso para mim e para você. Inspiração. Ação divina em levantar homens para registrarem as Escrituras Sagradas, sem erro, onde encontramos sua revelação especial. Na Bíblia Sagrada, aqui nós vamos ver toda a ação progressiva de Deus para nos levar a conhecer Cristo e entregar a nossa vida a Ele, tendo-o como nosso Senhor e Salvador. Abra a segunda carta que Paulo escreve, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Inspiração foi Deus agindo nas mentes, corações de homens, para que eles pudessem, com seu estilo próprio, com seu vocabulário, característica especial de cada um, registrar as Escrituras Sagradas com a revelação especial de Deus. Não significa que Deus ditou, anota aí, e ele foi... Não, mas Deus foi inspirando o coração, foi falando ao coração, conduzindo a mente. 2 Pedro 1, 21. Pode.
Amém. O Espírito Santo agiu na vida de homens para que eles pudessem escrever, registrar as Escrituras. Então, você pode crer na Escritura Sagrada, porque foi Deus mesmo que revelou a mim e a você e usou homens inspirados sob a ação do Espírito Santo para nos ensinar, nos mostrar a sua revelação específica. Iluminação. Iluminação é a atuação de Deus na minha mente, no meu coração, na minha vida, na sua vida, para que através do Espírito Santo a gente possa compreender o ensino da Bíblia. Então nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entender aquilo que Deus revela para nós na sua santa palavra. Apenas com recursos naturais a gente não consegue entender. Não consegue. Talvez você já tenha ouvido algum amigo, amiga, parente. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Testemunha. Eu tinha uma amiga que ela tinha sede de Deus, né? Mas ela sempre falava comigo, poxa, Gustavo, eu não consigo crer. E além disso, eu não consigo, quando eu abro a Bíblia para ler, eu não consigo entender. Eu falei, o maior interessado em você crer, Deus quer te salvar, né? E você está o invocando. Você ora antes, mas eu não sei orar. Não. Ora antes, pede a Deus, Deus abre os meus olhos, me faz enxergar, me faz entender. E ela se converteu assim, lendo a palavra e a iluminação, a ação do Espírito Santo abrindo os olhos dela. Então, a conversão é um milagre, não é uma ação do homem para Deus, é uma ação de Deus sobre nós. E aquele que invocar Deus de verdade, de coração, Deus vai dar essa graça, né? Glória a Deus. Essas 3 palavrinhas são importantes para nós. Abra agora em Atos 16, 14, para a gente ver essa ação do Espírito Santo para conversão, levando a pessoa a crer na revelação especial de Deus para entregar a sua vida a Cristo. Atos 16, verso 14. Está contando para a gente da história de Paulo pregando em Filipos. E certa mulher, eu vou ler aqui, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que acontece? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Se o Espírito Santo não abriu o entendimento, ela era temente a Deus, mas não estava reconciliada com Deus, não era alguém que vivia para Deus. E ela precisou, então, ter a mente aberta. O Espírito Santo teve que conduzi-la para crer naquela palavra, entender aquela palavra, crer aquela palavra e se entregar àquela palavra. Então, essas 3 palavrinhas são importantes para a gente. Revelação, Deus se mostra, Deus se revela, Deus se torna conhecido. Mas existe a revelação especial, que é quando Deus mostra o seu plano de resgatar um povo para si. Isso culmina com a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que pagou na cruz por mim e por você a dívida que era nossa. Inspiração é a ação de Deus para capacitar homens para registrar isso para nós, a revelação geral e específica na Bíblia, através da Bíblia. E iluminação é aquilo que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida para a gente entender as verdades de Deus e poder viver a partir delas. Então isso é importante para a gente, porque mais uma vez mostra que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é nela que nós estamos sustentados. Deus ensina a sua palavra. Vamos ler juntos? Está aí, bem grandão. Acho que dá para o pessoal lá de trás também ler. Vamos ler juntos? Olha só o que Moisés registrou para nós. Aplicai o coração todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Essa palavra não é para vós para vós outros coisa vã. Antes é o que, gente? A vida. A palavra de Deus é a nossa vida. Não pense que você consegue existir nesse mundo sem a palavra de Deus. Não conseguimos. A palavra de Deus é o fundamento sólido para mim e para você.
Se a gente caminhar, e eu quero te convidar para isso rapidamente, por alguns textos bíblicos, você vai ver como nós dependemos. A palavra de Deus, para mim e para você, é uma questão de vida ou morte. A palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Se você tratar a Escritura sem o seu devido valor, como palavras vazias, você perde essa vida abundante. Não estou dizendo que você perde a salvação, não, tá, querido? Estou dizendo que você perde essa vida abundante que Cristo preparou para nós. Então veja, por exemplo, que a nossa vida depende totalmente da palavra. Vamos para Hebreus. Nós já lemos aqui que nós somos sustentados pela palavra de Jesus, ou palavra do seu poder. Diz o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor, falando de Jesus, da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu e você somos sustentados por essa palavra. É a palavra de Jesus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. A nossa vida espiritual, o nosso caminhar com Deus, ele começa com a palavra. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago, está pertinho de Hebreus aí? Abra aí para você acompanhar. Verso 18 do capítulo 1. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A vida espiritual começa com a palavra, mas ela continua com a palavra. Quando Jesus é tentado, ele responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida, ela é sustentada pela palavra. Então a física é criada, sustentada pela palavra de Deus. A vida espiritual, ela é gerada e ela é sustentada pela palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é o fundamento da nossa existência, em Cristo Jesus. Isso é importante demais para que nós sejamos impulsionados, queridos, a nos dedicarmos à leitura, ao conhecimento dessa palavra, a ouvir essa palavra. Então, abra comigo agora, nesse texto bíblico. É a leitura da nossa semana. E eu quero aqui trazer um exemplo de como essa palavra, ela sim nos ensina, que esse é o nosso tema hoje. Deus ensina. Ele usa a sua palavra, usou homens para estabelecerem ou construírem, confeccionarem um padrão doutrinário a partir da sua palavra, para nos ajudar a melhor entender e a viver segundo essa palavra. Mas olha só como que a palavra fala profundamente ao nosso coração por ela mesma, pela iluminação do Espírito Santo. 2 Crônicas 25, de 5 a 9. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, prestando atenção para você, depois que eu terminar a leitura, você vai falar para nós aqui uma aplicação, algo que você entendeu desse texto que você aplica à sua vida. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Traduzindo aqui, Amazias reúne todo o povo de Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram em Jerusalém, rebeladas ou em guerra contra as outras 10 tribos, que são chamadas de Israel. Ele reúne todos de Judá e Benjamim, conta aqueles que têm de 20 anos para cima que podem ir para a guerra. Quantos eles têm? 300.000. Ele vai e contrata o exército de Israel por 100 talentos de prata. Verso 7. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Deus envia um homem para chegar para Amazias e falar assim: Amazias, se você subir para guerrear com o seu exército e mais o exército de Israel, você vai perder. Porque Deus não está com o povo de Israel.
E Deus tem força tanto para fazer cair como para fazer vencer. Então vai sozinho. E age sozinho. Olha só a pergunta. Quem nunca fez essa pergunta? No verso 9. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? O que eu vou fazer? 350 quilos de prata. O que eu vou fazer com o dinheiro que eu gastei para contratar o exército? Ele está preocupado com o dinheiro que ele gastou. E que agora ele não vai poder pedir de volta. Qual que é a resposta do profeta, meus irmãos? Ou do homem de Deus para ele? Vamos ler juntos? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito bem. O que esse texto fala ao seu coração? Que ensino o Espírito Santo traz para você nessa manhã? Quando você lê uma história dessa, uma narrativa dessa. A Daniela está falando que o que ela ouve do Senhor é dependência total do Senhor. Eu preciso depender totalmente dele. Ok. Quem mais? Deus proverá. Deus é o provedor. Ok? Quem mais tem coragem? Às vezes Deus fala algumas coisas que a gente não tem muita coragem de compartilhar. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Porque é assim. A palavra de Deus confronta o nosso coração, o nosso pecado. Amazias estava amando mais o dinheiro do que o próprio Deus. E Deus é tão gracioso que manda alguém lá para falar para ele isso. Para mostrar para ele. Como Deus é gracioso comigo e com você e se revela e mostra o meu e o seu pecado para que a gente se arrependa e volte-se para ele. Isso é graça. Ele poderia ter deixado Amazias ir com aquele exército e deixar ele perder. Você vai ler o restante do texto, ele guerreia contra 23.500 pessoas. Com um exército de 300 mil e ele achava que precisava de 400. Sim. Quem nunca, né, meu irmão Lourival? Quem nunca coloca sua confiança em outra coisa que não em Deus? Ele coloca primeiro no seu exército, 300 mil, depois... Não, 300 mil é pouco, né? Vou contratar mais algum. Está sobrando um dinheirinho aqui? Sim, Deusa. Não, não tem nome. É um homem de Deus. Só fala que é um homem de Deus. Alguém que foi enviado pelo Senhor. Não sei se ficou claro o exemplo que eu quis trazer, mas como que a palavra, quando você para, debruça, lê, presta atenção, ouve, o Espírito Santo fala ao seu coração. Aquilo que nós precisamos ouvir. Diga, Walter, espera aí que eu vou levar aqui o microfone para você. Rapidinho. Vejam a graça de Deus não só no homem de Deus ter voltado para dizer que Deus pode te dar muito mais, porque quando ele fala com Deus, né, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu já dei, ele coloca em Deus a culpa da perda dos 100 talentos. Mas, na realidade, a coisa é invertida. Deus poderia ter batido com mais força e ter dito: você só está perdendo esse dinheiro porque você não me buscou antes, para saber que você não precisava desse exército que você pagou para poder vencer o inimigo. Então, você perdeu por sua própria culpa. E eu, por minha graça, estou deixando você perder só os talentos. Senão você ia perder os talentos e muito mais coisa, né? Então, várias vezes a gente vai ver que nós acusamos Deus do prejuízo que temos por não termos buscado a Deus antes. Se tivéssemos buscado a Deus antes, e vários episódios com reis mostram isso, né? Nós não teríamos perdido o que perdemos, e por sua graça não perdemos muito mais. Né? Obrigado, Walter. Ok, agora você que não falou, vai ficar aí refletindo com o Senhor, ouvindo ao Senhor sobre como Ele fala ao nosso coração através da sua santa palavra. Eu quero concluir, meus irmãos, afirmando o seguinte: como reformados, calvinistas e presbiterianos, nós não somos melhores do que os outros. Não somos. Se você é verdadeiramente um reformado, verdadeiramente um calvinista e verdadeiramente presbiteriano, você não se sente maior nem melhor do que os outros. Ser calvinista, ser reformado e ser presbiteriano significa
ser consciente de que nós não somos perfeitos e que nós dependemos totalmente do Senhor. Significa ser consciente de que a igreja não salva, não é a igreja presbiteriana que salva, não é o presbiterianismo que salva, não são os reformados que salvam, quem salva é Deus, por sua graça, única determinação dele. E nós somos conscientes de que somos diferentes, pensamos diferentes, mas respeitamos. Respeitamos porque o Evangelho nos ensina isso. Não significa respeitar, não significa ser omisso quanto a pregar a verdade, que temos convicção no coração. Mas nós não impomos, nós expomos, nós apresentamos a verdade. Porque como reformados, calvinistas e presbiterianos, cremos na soberania de Deus, que é quem escolhe e salva, do jeito que Ele quer. Então, não nos esqueçamos disso. Antes de sermos calvinistas, reformados, presbiterianos, somos discípulos de Jesus Cristo. Somos evangélicos, não como se define hoje, mas evangélicos no sentido bíblico, aqueles que seguem e obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, antes de ser reformado, antes de ser presbiteriano, antes de ser calvinista, nós somos discípulos de Jesus, por graça dele. Pertencemos a ele, seguimos a ele e obedecemos a ele por sua graça, o seu Evangelho Santo. 2 perigos que eu queria que a gente levasse, então, para a nossa reflexão. Primeiro, é um risco que nós corremos. Só há salvação, só há gente inteligente, só há crente de verdade no nosso meio presbiteriano. É um risco que a gente corre. Por isso que eu falei no início, que a gente corre o risco de pegar símbolos de fé e transformá-los em ídolos, colocá-los acima da palavra de Deus, por exemplo. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, para não bater no peito e achar que ser presbiteriano, reformado e calvinista é o melhor dos mundos, no sentido de que os outros são os piores do mundo. Outro perigo que a gente corre é de, se não conhecermos o que é ser reformado, calvinista e presbiteriano, a gente não tem identidade. Se a gente não tem identidade, isso foi falado aqui pelos irmãos que comentaram, se a gente não tem identidade, a gente não pode se posicionar biblicamente diante daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, a identidade como calvinista, reformado e presbiteriano nos dá condições de nos posicionar claramente diante do que nós vemos hoje na sociedade, em todos os temas que você pensar. Se eu não tiver uma identidade, eu não sei que rumo seguir, eu não sei como viver. E quando eu olho para a Bíblia e olho para os símbolos de fé, isso me ajuda a entender a minha identidade como cristão, como presbiteriano, como reformado e calvinista, me dando condições de agir nesse mundo, à luz da palavra, sobre o poder e a capacitação do Espírito Santo, segundo a identidade que Deus me fez, me deu. Nele, como presbiteriano, como reformado e como calvinista. Que o Senhor nos ajude. Que o conhecimento não se torne o nosso ídolo, mas que cada vez mais nos humilhe para reconhecer que tudo vem dele. Ele revelou-se. Ele nos ilumina para a gente poder ter acesso. Deus ensina. Ensina através da sua palavra. Como nós vimos hoje nesse pequeno texto. Como nos ensina através de toda a sua palavra. E como capacitou homens para confeccionarem símbolos de fé para nos ajudar a entender a sua vontade e a sua verdade. Vamos orar? Convido você para ter um tempinho de oração individual, à luz daquilo que o Espírito Santo falou com você. Senhor, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, pela vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou para si.
o Senhor se revelou a nós, nos levou a crer, entendendo esse plano maravilhoso, esse grande amor do Senhor. Quando olhamos para a nossa pecaminosidade, nosso desespero em estar completamente perdido diante de um Deus Santo, mas respondendo a esse desespero, nos levando à fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, Ele que nos ensina, porque Ele se entregou na cruz em nosso lugar. E esse é o primeiro motivo de gratidão nosso. Obrigado, porque somos discípulos, somos seguidores de Jesus. E o Teu Espírito Santo nos tem mantido na Tua presença. O Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração, como falou nessa manhã, de várias maneiras, desde o momento que acordamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens, capacitou esses homens para que pudessem escrever esses símbolos de fé de Westminster, preocupados na sua época, por uma realidade específica que viviam, e que esses símbolos chegam até hoje, nos ajudando a viver conforme o Teu Evangelho. Mas, Senhor, nós precisamos agradecer, porque antes deles, o Senhor inspirou homens para que registrassem a Tua revelação, a Bíblia Sagrada, e ela chegasse a nós, e hoje pudéssemos ter acesso a ela, e a partir dela vivermos segundo o Teu plano. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Ajuda-nos a caminhar olhando continuamente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a palavra encarnada, o verbo vivo do Senhor. Somente nele, por ele, para a glória dele, nós queremos viver. Então nos ajude. Nos ajude, sim, a fazer o bom uso dos símbolos de fé. Mas nos leve, acima de tudo, Pai, a dedicarmos tempo a ler, a orar, a ouvir a Tua voz, conhecer a Tua vontade, o Teu plano, através da Tua palavra santa. Obrigado. Obrigado porque o exemplo do cuidado do Senhor sobre a vida de Amazias nos leva a descansar na Tua graça e a confiar que mesmo diante dos nossos erros e falhas, o Senhor vem até nós e nos resgata. Mas também aprendemos com Ele que precisamos buscar o Senhor em tudo, que o Senhor é a prioridade da nossa vida para toda e qualquer decisão e escolha na vida, Pai. Nos ajude assim. Nós precisamos, como igreja, caminhar assim, juntos, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Por isso, nós te pedimos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, Ele que reina e que voltará para nos buscar. Amém.